Primeiro, identificamos algumas demandas. Os médicos estavam muito preocupados, muito assustados nessa ocasião com os processos por alegada má prática, processo por erro médico, né? Isto era uma verdadeira epidemia, tinha se tornado moda, todos os dias era manchete nos jornais, isso, aquele médico estava sendo processado. Os médicos eram vistos invariavelmente como vilões, como pessoas de má índole, de mau caráter, inclusive. Isto vinha, então, assim, assustando muitos médicos que nunca tinham visto isso antes. Essa foi uma prática praticamente importada dos Estados Unidos, onde se processa qualquer um por qualquer coisa sempre, e se pedem indenizações milionárias. Isso um pouco se transferiu para cá e acabou gerando muito medo nos médicos. Então, essa era uma questão. A outra questão era o isolamento do sindicato com relação ao interior do Estado. Hoje se fala com o sindicato não por uma carta, se fala com o sindicato em tempo real. Eu levanto meu telefone e falo com o presidente do sindicato em Porto Alegre. Então não se justifica a ausência do sindicato no atendimento das demandas dos médicos do interior do Estado. Isso foi outro fato muito marcante. Além disso, né, nós tínhamos já uma postura, uma tradição de proximidade da entidade com os médicos. Bem ou mal, mesmo que no interior do Estado, os médicos já tinham se apercebido da mudança que tinha acontecido na Associação dos Médicos do Hospital Conceição, do quanto ela tinha crescido, e isto, de certa forma, dava um handicap, dava uma sustentação para a ideia de que nós iríamos revolucionar a administração do sindicato. Muito, ou praticamente tudo, do que a gente disse que faria ou pretendia fazer foi apresentado, ridicularizado pela chapa de situação como impossível. Eu até brincava depois que a tarefa do sindicato tem se mostrado quebrar paradigmas, porque tudo que era dito que era impossível fazer, que tinha que ser como era, a gente demonstrou que podia ser feito diferente, fez diferente e modificou realmente. Historicamente, as relações entre irmãozinhos, vamos dizer assim, né? Porque parecia isto, briga de irmãos. Constantemente as entidades médicas estavam em pequenas divergências e em algumas veladas escaramuças. Quando nós fizemos a nossa chapa, uma das coisas que a gente propôs foi entender-se com as outras entidades médicas, porque isso descontentava muitos médicos. E a nossa proposta, e nós cumprimos isto, era de que é muito fácil tu ser amigo de quem é teu amigo, tu te dá bem com quem te trata bem. A nossa proposta era de que era importante para a categoria médica e era importante para os médicos, em particular para cada médico, que as suas entidades trabalhassem em conjunto. E realmente cumprimos isso. Nem sempre foi fácil, nem sempre foi fácil. Mas a gente fez das tripas coração e conseguimos levar as lutas conjuntas, as propostas uníssonas, enfim, as três entidades falarem a mesma linguagem em defesa dos médicos. Quando chegou a data da eleição, depois de tudo aquilo que tinha acontecido na grande imprensa, o sentimento entre todos era de derrota. O sentimento dentro da própria chapa era de derrota. As pessoas já tinham entregado os pontos. Olha, perdemos essa eleição, né? Não adianta, as pessoas estão saindo da nossa chapa. Aqueles que iam participar conosco, até eles, né, não têm coragem de defender a nossa chapa no interior do Estado, por aí afora, né? Tal a marca, tal o estigma que ficou sobre esse grupo de médicos. Então já havia um consenso, que nos parecia ser o consenso da categoria, mas já havia um consenso entre os membros da chapa de que essa era uma eleição perdida. De qualquer forma, o meu entendimento, e de mais alguns dentro da chapa, é de que nós íamos levar isso adiante. Nós tínhamos razão, não era verdade aquilo que tinha sido dito, nós tínhamos sido vítimas, né, de um processo, do nosso ponto de vista, fabricado,
e íamos enfrentar a eleição até a contagem do último voto. Então nós fomos, ainda por cima, né, na data em que se dava a apuração, e a apuração sindical era cheia de meandros jurídicos e de pequenas oportunidades, tudo que se discutia ali, havia uma forte pressão da plateia sobre qual devia ser a decisão a ser tomada. Para completar, naquele dia nós tínhamos como contratado da nossa chapa para fazer assessoria jurídica o antigo escritório do Tarso Genro, que nessa ocasião já não pertencia mais ao Tarso Genro, o Tarso já tinha se separado, mas enfim, ainda era do grupo que tinha herdado, vamos dizer assim, o escritório. E no último dia, no dia da apuração, em frente à Santa Casa, indo para o sindicato, me diz o coordenador desse escritório de advocacia que, lamentavelmente, a festa de Natal dos seus funcionários ia ser naquele dia, naquela noite, então eles não poderiam estar presentes para nos dar assessoria, talvez porque eles mesmos também já não acreditassem em qualquer chance de vitória. Então nós fomos para um embate muito aguerrido, difícil, cercados por toda a assessoria jurídica do sindicato, e sem ter um único advogado que nos citasse um parágrafo do regimento eleitoral em defesa daquilo que a gente achava que era justo. Restou a minha voz lá para reclamar, e comigo a Ana Maria Martins, né, que foi fiel escudeira, que quando todos já tinham desistido, era membro da nossa chapa, e ficou lá comigo até o final da madrugada, até a apuração do último voto. Esta apuração foi particularmente difícil porque já havia por parte da situação, assim como havia na chapa de situação, talvez eu e a Ana fossem os últimos que ainda acreditássemos naquilo que, numa possível vitória, havia tranquila, serena convicção da chapa de situação de que iriam ganhar. Quando nós ganhamos por poucas dezenas de votos, não me lembro o número exato, mas foi um número quase que ridículo, considerado o universo eleitoral, havia uma tensão muito grande na sala, se pressionou e acabaram sendo feitas recontagens de várias urnas em que a situação tinha convicção de que iria ganhar. Então, houve todo tipo, não vou dizer de manipulação, mas todo tipo de pressão, todo tipo de ação no sentido de salvar a vitória da chapa 1, da chapa de situação. Ficamos lá, eu e a Ana é uma pessoa muito contida, né? Muito tímida até, então ficamos lá, eu bradando, discursando, criando confusão, e a Ana sentada na plateia somando os números, né? Porque eu brigando lá não podia conferir a soma dos resultados de cada urna, conferia ali voto por voto, mas não tinha como conferir a soma depois das urnas. Então ficava a Ana conferindo as somas, de vez em quando me alertava e eu criava confusão, e levamos os dois isso até, sei lá, às 3 horas da manhã. E depois ainda, isto acabado, as urnas foram encerradas numa sala, lacrada, porque a situação não deu esse processo por encerrado, não assumiu a derrota, que quando havia algum impasse na apuração ou na eleição, o juiz determinava que a chapa ou aquela diretoria em exercício permanecesse no exercício da direção até que se resolvesse a pendência. Como os mandatos são de 3 anos e as pendências judiciais costumam demorar mais do que isso, então a situação se mantinha na situação, e esse era um temor muito objetivo que nós tínhamos. Mas, felizmente, a Justiça sequer aceitou iniciar o processo proposto pela situação, e nós, então, acabamos ganhando por um número muito apertado de votos.